Olá, nesse programa Entrevista NF a gente vai conversar com o médico Ricardo Garcia sobre doenças do trabalho e CIPA. O que dá para avaliar em termos de evolução do comprometimento dos trabalhadores de algumas décadas para cá? Na verdade a gente tem alguns períodos em que os trabalhadores conseguiram grandes ganhos, principalmente na questão de CIPA. Isso era o final da década de 80, início da década de 90, onde inclusive se conseguiu, dentro do Ministério do Trabalho, a criação de um mapa de risco e o cipeiro, por exemplo, o cipeiro ou cipista, que alguns chamam de cipista, tinha o poder de, em 8 dias, se não tivesse uma resposta do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho com relação a algum problema que ele considerasse grave, ele iria diretamente fazer, ele era obrigado, inclusive, não era nem opção, a ir ao Ministério do Trabalho fazer a denúncia. Hoje isso saiu. Então a gente teve um momento de grande avanço na história de saúde e segurança do trabalho pela luta dos trabalhadores. Hoje eu diria que pontualmente o Sindipetro-NF tem levado isso adiante, mas no geral tem tido uma diminuição de intensidade na luta pela saúde e segurança do trabalhador nos locais de trabalho. Quais são os tipos de atendimento mais comuns nessa área offshore? Então, hoje a maior parte dos trabalhadores que chegam para a gente ou chegam com queixa, a maior parte é queixa osteomuscular, é coluna. Apesar do que dizem as empresas, enfim, os trabalhadores adotam muitas posições forçadas, têm que trabalhar em longas jornadas, com ritmo intenso de trabalho, e isso tem repercutido sobre a saúde de uma forma geral, mas o aparelho osteomuscular tem sido o que mais aparece. Num segundo lugar, mas não menos, com menos louvor, que é muita gente com queixa também, da saúde, são os transtornos mentais. E aí você tem depois as dermatoses, você tem e outras questões que pontualmente vêm aparecendo, como até do aparelho respiratório, em função de substâncias que são alergênicas. É comum existir uma diferença entre o que foi atestado por você, que é ligado ao movimento sindical, e o que foi avaliado pela empresa? Na maior parte das vezes, raríssimas vezes, a gente consegue ter primeiro um diálogo aberto com um colega, e quando consegue, ao receber as respostas que vêm, por exemplo, da maior empresa que é a Petrobras, eu tenho que nomear, não tem jeito, enfim, por vezes demoram 4 a 6 meses para ter uma resposta, normalmente as respostas são negativas. E a gente já teve a peculiaridade uma vez no terminal de Cabiúnas, quer dizer, o trabalhador sofreu um acidente, tropeçou num desnível de chão, foi constatado pela CIPA, foi constatado pelo técnico de segurança, isso gerou um problema no joelho desse trabalhador, e mesmo assim, com todas as caracterizações, eles entenderam que não era um acidente de trabalho. E esse trabalhador veio a ter que submeter a uma cirurgia nesse joelho, continuou trabalhando, embora não tivesse condições. Enfim, é toda uma maquiagem e a grande luta do sindicato contra a subnotificação de acidente de trabalho, e nesse caso, inclusive, que tinham as provas todas ali presentes, não era nem suposição. Tinham provas, inclusive, com análise do acidente de trabalho dele. Então, esse tipo de caso é muito comum? É muito comum. Ainda foi considerado um incidente. Eu falei, se o incidente gerou uma cirurgia, você imagina um acidente de trabalho. Como é identificar um problema de transtorno mental num trabalhador embarcado? Se você pegar todos os trabalhos que tem pesquisas no Brasil e no mundo com relação a quem trabalha em confinamento, quem trabalha embarcado, quem trabalha em turnos de revezamento, você vai ver que essas patologias do transtorno mental, ela está sempre entre primeiro e segundo lugar dos locais onde existe isso. Porque num turno de revezamento, o que acontece? Eu trabalho 7 dias durante o dia, 7 dias durante a noite. O corpo humano é perfeito. É perfeito? Durante 25, hoje não são mais 25 anos, vão ser 35 anos, porque, enfim, as empresas não pagam. Com relação, não caracterizam que aquilo ali tem algum tipo de risco físico ou mental, principalmente o físico com relação aos produtos químicos. Então esse camarada vai ter que trabalhar durante 35 anos e ter os 60 anos de idade dele. Então é impensável alguém que começa aos 18 anos trabalhar até os 60 embarcado, porque não tem pagamento de aposentadoria especial pela maior parte das empresas. Então hoje você tem isso amarrado, você não vê nenhuma medida preventiva ou de promover, que, por exemplo, a diminuição de jornada é fundamental? É fundamental. A questão do turno ininterrupto tem que ser discutida, porque ninguém se adapta ad eterno a mudanças. O ser humano foi feito para estar acordado de dia, trabalhar e dormir de noite. Quando ele começa a inverter, os primeiros dias, inclusive, são os dias onde tem a maior incidência de acidente de trabalho.
pelas mudanças, pela você não ter mais a tua realidade, quer dizer, o teu domínio de você presente. Você se adequa assim, mas depois de 24, 48, 72 horas, só que você está 3 dias trabalhando. É o período de maturação. É, né? O período de adaptação a esse novo dia, né, que vai ser a noite ou a noite que vira um dia. Então, essa nova realidade para o teu corpo, para a tua cabeça, né? Então, recentemente o Sindipetro INEF promoveu um curso de CIPA. As CIPAs e a medicina do trabalho estão diretamente relacionadas? Pelo princípio da coisa, saúde e teoricamente, segurança, sim, né? Em tese você teria que estar caminhando a par e passo, de braço dado, com o cipeiro, o cipista, com a engenharia de segurança e todos os outros profissionais que interagem nessa história da preservação da integridade física e mental do trabalhador e na promoção da saúde deles. Só que hoje o que você vê? Você vê CIPAs estruturadas em que o trabalhador não tem liberação dos seus horários para poder rodar as áreas, até porque quando ele é cipeiro ele não responde só pela área dele, ele responde por outras áreas. Ele tem que ter treinamento, capacitação para entender o que é uma outra atividade enfim, e de que forma que ele pode atuar melhorando essa outra atividade além da dele. Então ele tem uma responsabilidade fundamental, porque ele é a pessoa que está na ponta, ele é a pessoa que está vendo o que acontece no primeiro momento. É ele que tem acesso a essa informação, porque os trabalhadores vão contar para ele, antes de contar para o técnico de segurança, antes de contar para o engenheiro ou para o médico, porque o médico só vai receber ele doente ou ele acidentado. O médico é a ponta quase que final. É a ponta final, é onde se vai dizer, ó, agora a casa caiu. E aí a ideia é assim, se a gente pudesse de fato trabalhar na promoção, o médico tem que sair do consultório, ir lá na ponta, entender como é que funciona isso, subsidiar o trabalhador cipeiro, subsidiar outros trabalhadores que tenham interesse também, para que eles possam contribuir com a CIPA, e nisso você constrói de fato uma política de saúde e segurança no trabalho, visando a preservação da vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Como é que você vê o desmembramento da CIPA única para as CIPAs por unidades? Eu considero muito positiva, até porque você descentraliza. Uma CIPA central em terra, ela jamais vai saber o que está acontecendo de imediato. Hoje, com essas CIPAs, o que falta nelas para torná-las assim perfeitas, a gente nunca está perfeito, mas assim, melhor encaminhadas, é a disponibilização de tempo para que esses cipeiros ou cipistas consigam entrar nas áreas, trabalhar e viabilizar que aquelas pendências, aquelas problemas que eles estão detectando sejam resolvidos. Porque hoje, por vezes, eles detectam e esse problema se mantém na primeira reunião, na segunda, na terceira e, por vezes, por um ano. Você passa 12 reuniões, são 12 meses, e você não resolve um problema que gera, inclusive, uma interdição num futuro próximo ou a médio prazo, porque aquilo bota em risco a vida, não é nem mais a saúde, é a vida dos trabalhadores que estão embarcados. Nesse programa Entrevista NF, a gente conversou com o médico Ricardo Garcia, que falou sobre doenças do trabalho e CIPA. Até a próxima!